20 mil dólares. Esse é o preço que algumas pessoas pagam sem pensar duas vezes em uma única calça jeans. E o mais curioso disso tudo, a marca por trás disso nunca quis pertencer ao mundo da moda. Não tem estações, não segue tendências, não desfila quando todo mundo desfila, mas mesmo assim conquistou desde as maiores lendas do rock até o próprio Karl Lagerfeld, que usava os anéis sem cerimônia com os looks da Chanel. Existe uma marca que cobra milhares de dólares por uma simples camiseta lisa, que prefere lojas físicas em uma era totalmente digital, e que, ainda assim, continua sendo o símbolo de status mais cobiçados do planeta há quase 40 anos. E o mais impressionante é que nenhuma outra marca no mundo consegue copiar essa fórmula. O que essa marca faz vai contra praticamente tudo que a indústria da moda considera como regra. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Hoje eu vou te contar o segredo por trás da Cromer Hearts, uma marca estranha cheia de símbolos góticos que se tornou um império que vale mais de 1 bilhão de dólares. Antes mesmo da Cromer Hearts existir, Richard Stark, ele não era um estilista, ele não era um designer, ele não tinha nenhuma conexão com o mundo da moda. Desde 1985, Stark vendia peças de couro de alta qualidade e representava courteumes nos Estados Unidos. E nas horas vagas, ele fabricava produtos de couro para si e para os seus amigos. Foi quando, em 1988, em uma garagem em Los Angeles, Stark fez uma proposta para seu amigo John, sobre eles criarem algo juntos. John, que naquela época trabalhava com manufaturados de produtos de couro, aceitou a proposta. E para completar a equipe, eles chamaram um joalheiro especializado em prata estelina, chamado Leonard Camuth, responsável por toda a estética gótica que viria a se tornar a assinatura visual da marca nos dias atuais. No mesmo ano que eles se juntaram para criar algo, Richard também conheceu e se casou com Laurie Lynn, que, falando um pouco sobre ela rapidamente, ela não é apenas a coproprietária da marca, ela é a força motriz por trás da direção criativa e marketing. É ela que basicamente está por trás de todos os aspectos da marca desde os anos 90. Em 1989, eles foram chamados para o seu primeiro trabalho, produzir um figurino para um filme de terror. Um fato curioso é que o nome provisório do filme era Cromer Hearts, mas logo depois eles teriam mudado o nome para Chopper Chicks em Zombie Town. E o Richard teria gostado tanto do nome Cromer Hearts que decidiu ficar com ele. Mas tem uma segunda versão escrita pelo próprio Richard, detalhando a sua infância e os primeiros dias da marca, em um livro de fotografia publicado no Japão em 1997, nas palavras dele. Outubro de 1988. Em uma noite tranquila, meu design favorito foi concebido. Eu o chamei de Cromer Hearts. Março de 1989, Cromer Hearts finalmente abriu seu primeiro trabalho, o lendário filme Chopper Chicks em Zombie Town. Bom, eu não consegui encontrar relatos em que Stark confirme que o nome veio diretamente do filme. Talvez ele tenha apenas mentido em uma carta escrita à mão, e não contava que o YouTube iniciante iria notar. O fato é que esse primeiro trabalho imediatamente levou para o segundo trabalho da marca. Uma das atrizes do filme, que na época namorava Steve Jones, guitarrista do Sex Pistols, ele viu as peças que a Cromer Hearts estava fazendo, ele gostou tanto que encomendou algumas peças para usar no palco. E foi nessa época mais ou menos que a Cromer Hearts começou a entrar lentamente na cena do rock americana e começou a ter seus reais primeiros clientes. Em um artigo publicado no LA Times em 2002, Richard disse: Steve Jones nos apresentou ao The Cult. The Cult nos apresentou a Heart. Heart nos apresentou a Aerosmith. E por aí vai. A partir dali, a lista de clientes da Cromer Hearts virou um catálogo de estrelas do rock dos anos 80 e 90. Lenny Kravitz, Guns N' Roses, Motley Crue, Cher passaram a usar a marca religiosamente. E é natural, quando a marca começa a ser usada por essas pessoas, a indústria começa a notar. Foi quando, em 1991, a marca começou a estocar seus produtos na lendária boutique Maxfield, que ditava as tendências da moda naquela época. Em 1992 veio a virada inesperada. A marca ganhou seu primeiro prêmio de design de acessórios do ano, pelo Conselho de Design de Moda da América, o CFDA. Stark, na época, e sua equipe estavam tão fora do mundo da moda que eles nem sabiam que existia uma premiação. Tanto que as primeiras tentativas do CFDA por telefone, eles achavam que fosse algum tipo de golpe de telemarketing. Richard também achou que não faria sentido dele ir lá receber o prêmio. Então pediu para Cher receber o prêmio no lugar dele. Mas nem tudo é harmonia. Alguns anos depois, em 1994, os fundadores se separaram. Com isso, Richard e Laurie comprando as ações de John e Leonard. A partir desse momento, a Cromer Hearts deixou de ser uma sociedade entre 4 pessoas, virou o que ela é até hoje, um negócio familiar.
E é aqui que a história fica realmente interessante, porque depois de conquistar o rock americano, levar o prêmio do CFDA, a Corey Hart estava prestes a explodir numa escala que ninguém esperava, e o ponto de origem dessa explosão não viria nos Estados Unidos, viria do outro lado do mundo. No início dos anos 90, a Corey Hart estava prestes a ter um salto que definiria o futuro. E surpreendentemente, isso aconteceu graças a uma das maiores figuras da moda japonesa, Rei Kawakubo, fundadora da Comme Garçon. Foi ela que ajudou a introduzir a marca americana no mercado asiático, colocando produtos da Come Hart para serem estocados em alguma das suas lojas. E o resultado foi um grande sucesso, o que era esperado, já que o público japonês ama a estética do rock ocidental, tanto quanto nós amamos a estética oriental dos animes. Dentre outras coisas da cultura asiática, a marca também teve uma enorme influência nas subculturas, nas marcas, nos designs japoneses ao longo dos anos. Outro exemplo que eu posso citar é o cantor sul-coreano D-Dragon, que usou o conjunto inteiro da Come Hart em um clipe, assim popularizando a marca também na Coreia do Sul. Falando um pouco agora sobre a estética, porque ela é o DNA da marca. Cruzes, caveiras, adagas, espigões, acabamentos de prata, paletas monocromáticas, designs centrados em temas de motociclismo e em referências góticas. Por conta disso, a base de fãs vem por conta própria. Motoqueiros, roqueiros e quem ama a estética sombria em geral. Mas a Come Hart não para só no vestuário. Essa marca faz de tudo, desde roupas, bonés, óculos, cadeira, mesa, literalmente tudo que você quiser. E mesmo com essa diversidade absurda de catálogo, a estética nunca muda. Um candelabro da Come Hart é tão reconhecível quanto uma camiseta ou um fucking dinossauro gigante. O jeito deles vender também é bem único. A Come Hart é uma das poucas marcas de luxo que prefere lojas físicas do que plataformas digitais. Cada loja projetada com um design único e um ambiente quase como um templo do rock and roll. Vale citar também que a Come Hart tem uma regra que você não pode tirar foto ou filmar dentro das lojas. Assim, você não pode filmar dentro da loja, né? Mas eu encontrei uma porrada de pessoas filmando dentro da loja. Então eu acredito que determinadas áreas podem sim ser filmadas, mas deve ser, tipo, se você comprar alguma coisa ou se você for alguém muito importante, no caso, na região, né? Alguma coisa do tipo. Enfim, voltar pro vídeo. Mas o que realmente projetou a Come Hart para outro nível foram os collabs. E não foram quaisquer collabs. Em 2002, a marca fez sua primeira colaboração com uma das maiores bandas do mundo, ninguém menos que os Rolling Stones. Foi uma coleção cápsula exclusiva com vestuários, acessórios de couro e joalheria estampadas na logo da banda. E o resultado disso tudo foi um desfile chamado Fashion Slick. Pelo amor de Deus, eu preciso ter aula de inglês. Em 2010, a marca fez uma colaboração com Rick Owen, fazendo dois tênis, o Gel Basket e o Ramones, com cruzes da Come Hart. E essa lista só cresce. Em 2017, Virgil Abloh, ex-diretor criativo da Louis Vuitton, fez uma colaboração com a Come Hart, com a sua marca pessoal, Off-White, com foco em camisetas e peças exclusivas, sem contar outras parcerias como Guns N' Roses, Bad Boy, Rolex, a marca pessoal de Drake, Nocta, dentre outras. E olhando para os dias de hoje, o conceito collab é um tanto quanto massivo em todo o canto da indústria da moda, em grande parte por causa do crescimento da era do hype beast e da cultura de sneakers, ali no começo de 2010 até os dias atuais. Jaqueta, paguei R$1.000. Jaqueta Reversible Supreme. Supreme Diamond Tee, paguei R$500. Shoulder Bag Supreme, a Black FW17, paguei 500. Cuequinha Supreme, R$90. O cinto do Off-White paguei 800. Outro exemplo que eu posso citar é o Fortnite, com um fluxo interminável de crossovers para arrancar o máximo de dinheiro possível dos seus consumidores. Mano, definitivamente a Come Hart não inventou a collab, mas ela foi uma das primeiras marcas a usar esse tipo de estratégia. Em 2017, o rap ultrapassou o rock como o gênero de música mais escutado nos Estados Unidos. E surpreendentemente, os rappers passaram a amar a Come Hart, tanto quanto os roqueiros amavam, talvez até mais. Depois disso, a marca começou a passar a focar mais em camisetas e moletons, peças mais alinhadas à cultura streetwear do que as joias góticas. Com esse crescimento absurdo, vieram também várias polêmicas. Afinal, pagar $22 mil numa calça definitivamente não é algo que passa despercebido. Ainda mais quando você compara o preço do varejo, que gira em torno de $100 a $150 nos Estados Unidos e no Brasil em torno de $120 a $400.
Mas calma, porque o preço alto nem é o maior problema. Quase todos os produtos da Chromy Hearts são feitos na fábrica em Los Angeles. Mas essas ofertas de prateleira, como camisetas, moletons, os jeans básicos em si... Básico, um funk boné custando 11 mil reais. Não são feitos artesanalmente, são apenas peças lisas que você compra em fábricas de roupa. Ou seja, a grande maioria das pessoas estão pagando milhares de dólares por uma simples camiseta básica. Aí você entra naquela de que a maioria das pessoas fala, né, que você não está pagando pela camiseta ou pelo jeans, você está pagando pela logo da marca estampada no seu peito. E não se espera que cada centavo do preço seja justificado por um material de alta qualidade ou por técnicas artesanais. A roupa em si é só um detalhe. O que está sendo vendido é o status, a prova de que você pode comprar. E essa é a lógica das grandes marcas, principalmente a Chromy Hearts, com uma linguagem e design tão fortes que ela pode cromificar qualquer coisa, literalmente tudo. E eles conseguem se mover com as tendências da moda, e grande parte do trabalho de identificar o que está em alta é feita pelos seus próprios clientes. E para qualquer sapato, sneakers ou qualquer peça de roupa que estiver em alta no momento, vai existir ou existe uma versão cromificada dele. Tipo uma espécie de santo graal, uma peça definitiva para quem coleciona. E é exatamente por isso que nos dias atuais foram um boom definitivo para a marca. Com mais gente entrando no mundo da moda e as joias em se viralizando de vez, a Chromy Hearts virou praticamente a melhor opção para os jovens que querem algo exclusivo e especial. E aqui eu tô falando de joias exclusivas mesmo, daquelas que você não vê todo santo dia na rua. Uma marca nacional que vale a pena citar é a Heartstorm. É uma opção nacional muito boa que eu já comprei e recomendo muito. Mas caso você queira algo mais luxuoso e fora do padrão das grandes marcas, a Chromy Hearts com certeza é uma das melhores opções. Mas uma coisa é certa, a combinação de preços absurdos, a exclusividade no talo e aquela febre das logos gigantes da era da Hypebeast acabou jogando a Chromy Hearts por escanteio por um tempo. E mesmo nesse período mais apagado da marca, ela nunca perdeu o apoio dos grandes nomes. E é aí que está a grande chave da volta dela. A lista de famosos que adotaram o estilo de Chromy Hearts é gigante. Steve Tyler, Britney Spears, Lady Gaga, The Weeknd, Drake e por aí vai. Outros exemplos que eu posso citar é o falecido Lil Peep, que apareceu cheio de joias Chromy Hearts em um ensaio icônico da carreira dele. E o caso mais surpreendente de todos, que eu acho que marcou em si a Chromy Hearts, foi o Karl Lagerfeld, que na época ele era diretor criativo da Chanel, e numa entrevista ele falou que as peças da Chromy Hearts eram adoráveis, e ele era visto sempre usando, sem cerimônia, vários anéis da Chromy Hearts junto com os looks da Chanel. Mas a Chromy Hearts é tão criticada pelos preços, associada a um clube exclusivo de ricos, e também acusada por cobrar milhares de dólares por peças tão básicas. Como ela conseguiu ser relevante por quase 40 anos? O que sustenta a marca tanto tempo assim? A resposta a essa pergunta vem da filosofia de Stark, nas palavras dele. Não há jogo sendo jogado para o mundo da moda. Para mim, a Chromy Hearts não tem nada a ver com o mundo da moda. Não temos estações, eu faço as coisas porque eu quero e quando eu quero. Essa priorização da intenção e da autenticidade sobre a comercialização tem se mostrado ao longo dos anos uma das maiores forças da marca. Há outro fato que explica a longevidade da marca. A Chromy Hearts tem celebridades usando as marcas antes mesmo do mainstream, e isso por si só na prática é tipo um cheat code para construir uma marca de sucesso na era moderna. Um exemplo que eu posso citar é o Virgil Abloh, que construiu suas marcas iniciais exatamente desse jeito, no caso a B-Trill e a Pyrex. A diferença é que a Chromy Hearts fez isso sem a internet 30 anos atrás, o que adiciona mais ainda um fator histórico e gera aquela fome nos consumidores, sabe? De que tipo, se eu não entrar agora, eu não vou poder entrar depois. E talvez a melhor forma de resumir tudo isso seja parar pra pensar no que a Chromy Hearts realmente é. Pra mim, tem algo meio bobo na Chromy Hearts que eu não consigo deixar de respeitar, mesmo que provavelmente eu nunca vá comprar nada da marca. Mas se você é rico o suficiente e quer comprar uma ratoeira cromada ou um cachimbo, eles vão fazer isso acontecer, cara. Eu acho que é exatamente esse o paradoxo, tá ligado? Uma marca que nasceu literalmente em Los Angeles, numa garagem, fazendo roupa de couro para motociclista em 1988, que nunca quis pertencer ao mundo da moda, que se recusa a ter estações e que cobra 20 mil dólares por uma única calça jeans e que ao mesmo tempo também mantém uma integridade que falta praticamente em todas as casas de luxo. Cara, eles são literalmente a ovelha negra das marcas de luxo. E tipo, afinal, depois desses quase 40 anos de história, a Chromy Hearts é genialidade artística ou só um luxo bem vendido?